Bom dia a todos, como vão, meus amigos? Estamos aqui mais uma vez, muito agradecidos pela oportunidade que foi nos dada de trazer mais um estudo aqui, junto ao grupo de estudos Promoção da Alma, da Fraternidade Albino Teixeira, do Gefrater. Então, eu fico muito feliz por mais uma oportunidade de estar aqui com vocês, dividindo um pouquinho, né, dos nossos estudos, dos nossos conhecimentos, e é uma oportunidade de fazermos algumas reflexões, tentarmos buscar um entendimento mais ampliado das passagens evangélicas, né, que Jesus trouxe aqui para a gente. Meu nome é Luiz Fernando, né, e eu fui convidado para trazer um tema em cima de uma passagem evangélica que está em 1º de João, no capítulo 4, versículo 21. Né? Aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Então, essa é uma passagem muito importante para todos nós, porque nós temos aquele primeiro grande mandamento, né? Quando Jesus, inclusive, é questionado, né? Sobre qual seria o maior mandamento, né? Pelos doutores da lei que queriam, vamos dizer assim, pegar Jesus, né? Em relação às leis da época. Então, eles tinham uma expectativa muito grande para ver qual que seria a resposta de Jesus, né, naquele momento. E Jesus responde com muita tranquilidade, certeza e convicção, né? Diz que o primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o seu espírito. Né? Este é o maior e primeiro mandamento, é o que foi colocado com Jesus quando ele foi questionado. Mas aí, Jesus vai e completa, e diz o seguinte: e aqui tendes o segundo semelhante a este: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E isso está onde, né? Isso está lá em Mateus, no capítulo 22, dos versículos 34 a 40, e também está de uma maneira muito clara, né, no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, que tem exatamente essa designação. Portanto, né, o capítulo 11, né, o 11º do Evangelho segundo o Espiritismo, diz exatamente isso, né? Amarás o próximo como a ti mesmo, né? E a gente retira uma colocação muito pertinente, que é colocada em eu aproveito e grifo um trecho dessa colocação, que é o seguinte: que toda a lei e os profetas se hajam contidos nestes dois mandamentos. Então, eu grifo e os. Então, não foram os profetas, né, que foram trazer esses mandamentos. Né? Quando Jesus explica que toda a lei e também os profetas, ou seja, eles têm o conhecimento destas leis, né? Podemos dizer que tudo emana dessa nossa necessidade de amar a Deus. Né? E quando Jesus aplica a segunda parte, dizendo que tão importante como amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso espírito, né? E este é o maior e primeiro mandamento, quando ele completa dizendo que devemos amar o próximo como nos amamos, né? Isso encerra este entendimento que tudo que está englobado, né, no nosso conhecimento
quanto a Deus, né, nos permite compreender que Deus é amor, né? Deus é o amor infinito, soberano, completo, né? Não esse amor que ainda estamos tentando aprender, tentando trabalhar, esse amor incondicional, esse amor que não tem limites, né? Porque Deus me ama da mesma maneira que ama você, que está aqui nos escutando, da mesma maneira que ama. Vamos buscar aqui acontecimentos recentes, né? Acontecimentos que a gente que nos toca muito o coração, né? Nos faz refletir, pensar, né? Podemos citar acontecimentos anteriores também, mas a guerra que hoje está sobre os holofotes do mundo, né? A invasão da Rússia na Ucrânia. Deus ama o presidente russo, né, o Vladimir Putin, da mesma maneira que ama o presidente da Ucrânia, o Zelensky, né? E da mesma maneira que ama toda a população russa quanto a população ucraniana, os soldados russos e os soldados ucranianos, sem absoluta distinção. Sem absoluta distinção. Mas nós, espíritos ainda em processo de evolução, imperfeitos, né, na escala evolutiva, ainda inseridos nesse planeta de expiações e provas, temos ainda muita dificuldade em relação a isso. Temos muita dificuldade em conseguir amar de maneira indistinta o nosso próximo como a nós mesmos, né? E esse trabalho, né, ele tem que ser um trabalho de formiguinha, né? Um trabalho do dia a dia, porque nós sabemos ainda das nossas limitações, nós sabemos ainda das nossas dificuldades, né? Nós sabemos ainda que estamos naquele processo que Kardec coloca muito bem no Evangelho segundo o Espiritismo, que estamos ainda nessa atitude em buscar domar nossas más inclinações, domar as nossas más tendências, porque elas estão inseridas em nós, né? Elas estão aí permeando a nossa personalidade por diversas oportunidades reencarnatórias que tivemos aí no passado, né? Então, dessa maneira, nós temos que trabalhar de maneira firme, de maneira focada, né, nessas nossas más inclinações, nessas nossas más tendências, porque queiramos que sim ou que não, o grande objetivo que nós temos neste momento encarnatório é disciplinar esses nossos comportamentos. Por que a gente fala em disciplinar esses comportamentos? Porque Kardec coloca em domar nossas más inclinações, né? Porque nós sabemos que eliminá-las, né, de pronto é um trabalho muito complicado, né? Muito difícil nesse momento nosso na escala evolutiva, né? Nós vamos ter essa oportunidade realmente quando nós estivermos lá próximos a Deus, né, buscando realmente a felicidade plena, é onde nós, com certeza, já conseguimos eliminar esses comportamentos indevidos, essas más inclinações, né? Por isso que, neste primeiro momento, o que a gente faz? A gente compreende o que está acontecendo, né? A gente tem que ter em mente que hoje somos melhores, ou estamos trabalhando para sermos melhores do que fomos ontem, né? E que para o amanhã, né, nós estamos aqui plantando a semente para colher os bons frutos, né? Nós estamos nos trabalhando internamente para colher esses bons frutos. Bem, e o mais interessante, quando nós vamos falar em amar, né, quando nós já estamos aí finalizando
o estudo da trajetória de Jesus aqui no planeta Terra, quando ele chega, né, na última ceia, junto a todos os seus apóstolos lá, ele nos dá uma dica extremamente importante, porque ele nos ensina o caminho, né? Quando ele inicialmente fala que o segundo mandamento é amar o teu próximo como a ti mesmo, quando ele está lá, né, naquele momento derradeiro, lá na última ceia, ele vira, né, para os seus queridos apóstolos e fala o seguinte: um novo mandamento eu vos dou, amai o próximo assim como eu vos amei, ou vos amo, né? Então, Jesus fala o seguinte, ó, nessa trajetória, né, nesses 3 anos que nós tivemos juntos, nós tivemos oportunidade de experienciar, né, no dia a dia, o que é amar o próximo, né? E eu pude, né, exemplificar para todos vocês os meus atos, e não só falando, né, o que é amar o próximo de maneira indistinta. Porque Jesus, né, se pegarmos o Evangelho, em nenhum momento, né, ele discrimina alguém, né? Ele busca as ovelhas perdidas, como ele muito bem coloca, né? Ele atende os doentes, os leprosos, os cegos, aqueles que estão enlouquecidos, né? As mulheres adúlteras. Ou seja, Jesus demonstra para a gente esse amor ao próximo, não aquele amor paternal, maternal, filial que nós temos, que a gente usa no dia a dia. Porque é muito fácil, né? Muito tranquilo. Imaginemos nós, né? Vamos colocar aqui algumas figuras que nos enchem o coração de alegria. Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, Madre Teresa de Calcutá, Mahatma Gandhi, né? São figuras que é difícil não amar. É muito difícil você não ter essa empatia, esse amor, essa ternura com essas figuras que eu citei há pouco, né? Por quê? Porque elas emanam amor. Elas emanam tranquilidade. Então é muito fácil a gente amar esses nossos queridos amigos, irmãos, que são referências para todos nós. Também nos é fácil amar nosso pai, a nossa mãe. Obviamente que uns ou outros têm alguma dificuldade devido a esses laços familiares, né, que se encontram hoje nessa encarnação, né, porque eles vêm de processos reencarnatórios, de laços reencarnatórios de passados bem distantes, onde ali nós criamos aquele vínculo, né? E também criamos em alguns determinados pontos o amor, mas também a dor, né? Quando a gente confundiu, né, esse amor e a gente acabou tomando algumas decisões e realizando algumas coisas indevidas, que acabou que criamos também esses laços kármicos que nós temos dentro da nossa própria família. Por isso que, muitas das vezes, nós temos algumas dificuldades em tratar com o nosso pai, com a nossa mãe, com o nosso irmão, com o nosso tio, alguns amigos, né? Por causa dessa intrincada rede de relacionamentos que nós temos, proveniente de encarnações passadas, né? E nós estamos aqui para quê? Para tentar acertar os ponteiros, né? Acertar as coisas, para que as coisas possam fluir da melhor maneira possível, né? E a principal palavrinha que vai por trás disso a primeira, obviamente, é o amor, né? E a segunda é o perdão,
É sabermos pedir perdão e, claro, perdoar, né? Perdoar. Como na oração que Jesus nos ensinou, né? Em que a gente, muitas das vezes, fala de boca para fora, né? Não fala saindo realmente do coração, né? Perdoai, né? Assim como eu perdoo ao meu irmão. Será que a gente perdoa mesmo, né? A gente pede perdão para Deus, mas será que a gente perdoa o nosso irmão realmente, né? Ou a gente só fala isso de boca para fora durante a oração do Pai Nosso, né? Então, amar o nosso próximo é o primeiro ponto que a gente tem para ter certeza que a gente ama Deus, né? Se o primeiro mandamento mais importante é amar Deus sobre todas as coisas, né? Com todo o nosso coração, com todo o nosso espírito, né? Como que a gente tem a certeza que a gente está fazendo isso, né? A principal dica é o seguinte, né? Porque só falar, né, dizer, esse não ama Deus sobre todas as coisas, mas se você não ama seu irmão, né, você não consegue realmente ter a prova cabal, final, que você realmente ama a Deus, né? Nós temos que trabalhar muito isso, muito isso. Então, quem são aqueles que nós temos que exercitar de maneira objetiva, né? Porque amar aquele que já está do nosso lado, com as coisas resolvidas, né? Aquele que já está no caminho, buscando a Deus, no caminho de Deus, seguindo o Evangelho de Jesus, é muito mais fácil, muito mais tranquilo. Jesus coloca um ponto muito importante quando nós temos que levar, né, naquela época, levar alguma coisa até, né, as igrejas para oferecer a Deus, né? Jesus fala assim, primeiro, antes de levar qualquer coisa ali para Deus, né, reconcilia-te com o teu inimigo, né? Resolve seus problemas com os teus inimigos, né? E se é teu inimigo, quer dizer que, não, mas eu não tenho inimigo. Será que não? Será que lá internamente a gente não considera aquele outro irmão nosso, que nós temos uma certa contenda com ele, como nosso inimigo? Não, mas eu já perdoei. Ótimo. Façamos a nossa parte, né? Perdoemos, né? Mas será que, além de perdoá-lo, nós não temos que pedir perdão também? Né? Porque alguma coisa ali aconteceu, né? E muito provavelmente é uma via de dois sentidos, né? Esse relacionamento, né, onde gera as dificuldades, as contendas, né? Os processos obsessivos, né? É muito complicado a gente determinar quem que é a vítima, né, nesse momento, e quem que realmente é aquele que é o cobrador, né? Muito desses momentos a gente percebe que ambos se encontram nessa posição de vítimas, né? Que alguma coisa aconteceu antes, né? Que aquele que está sendo o obsessor, o carrasco, etc., né? Nós primeiramente fomos para com ele aquele que gerou a perturbação, né? Então vamos lá. Primeiro vamos reconciliar com os nossos inimigos antes de ir até, né, o templo lá e oferecer graças a Deus, né? Então é isso que nós temos que provar a nós mesmos, né? E isso vai muito de encontro a duas palavrinhas que nós devemos ter em mente o tempo todo, né? Uma delas é a caridade, que a gente fala muito lá no capítulo 15, do Evangelho segundo o Espiritismo, né, que fora da caridade não há salvação, né? E a outra é a humildade, né? O exercício da caridade e da humildade é que nos permite chegar a esse momento de reconciliar com o nosso inimigo, de ter a coragem de pedir perdão,
de ter a coragem de perdoar, porque em determinados momentos a gente sabe que, talvez aqui, nesse momento que nós estamos vivendo e tudo mais, eu digo assim, não, eu perdoo, está perdoado. Mas será que a gente está perdoando? Será que aquela mágoa, a gente conseguiu tirar ela do coração? Não? Aí eu perdoo, mas eu não quero ver ele perto de mim nunca mais. Eu não perdoou. Né? Perdoar o irmão é exatamente conseguir voltar a ter os laços de amizade, de amor com ele. Ah, mas é muito difícil quando Jesus fala que nós temos que amar nossos inimigos. Imagina eu amando lá né, aquele espírito que tirou a vida da minha filha, por exemplo. Né? Como é que eu vou amar? Nós vamos chegar no momento que nós vamos compreender o que aconteceu, né? E conseguir perdoar. Ah, mas eu não vou perdoar nunca. O primeiro prejudicado é você. Né? Toda essa energia negativa, esses miasmas que são criados, né, por a gente ter esse tipo de pensamento, esse tipo de postura, o primeiro prejudicado somos nós mesmos. Nós sabemos disso. Né? A gente sabe, através dos ensinamentos do Cristo, da literatura espírita, qual que é todo esse emaranhado energético, né, que nos detém, né, quando nós nos fixamos nesse processo de culpar o outro, né, nesse processo de mágoa, de ressentimento, né? Então, o que nós temos que fazer é tirar isso do nosso coração, tirar isso da nossa mente, né? E efetivamente perdoar. Efetivamente perdoar. Né? E, como eu disse, né, amar o próximo, nós temos que buscar, então, a exercitar no nosso dia a dia, amar aquele que a gente tem a maior dificuldade. Né? Amar o criminoso, né? Amar aquele político que a gente não concorda com as convicções e com a maneira de agir dele, né? Pedir o bem para ele, para que ele seja iluminado, né? Amparado, que seja retirado de perto dele aqueles espíritos que estão o influenciando de maneira negativa e que a espiritualidade superior esteja junto, né? Intuindo para tomar as decisões mais adequadas, mais corretas, né? E não, né, ficar colocando o sentimento de ódio, de raiva, porque o fulano é isso, porque o fulano é aquilo, porque o fulano é aquela outra coisa. Não, obviamente que não. Nós temos que pedir um amparo e proteção para que ele possa, né, mudar o rumo da sua vida, né, mudar suas atitudes, mudar seus comportamentos, né, e a gente poder ajudar de alguma maneira. Né? E estando de longe, qual que é a única maneira que a gente tem para com isso? É enviando boas vibrações através da oração, né? Através dessa intuição que podemos sugerir para essas pessoas, né? Sejam elas quais forem. Nós temos que trabalhar dessa maneira, porque assim é que nós vamos exercitar realmente. E quando nós trabalhamos essas duas palavrinhas, né, a caridade, a humildade, nós estamos trabalhando para substituir, né, como Kardec coloca, domar nossas más inclinações, né, disciplinar nossos comportamentos. Então, aos poucos, nós vamos substituindo esses comportamentos, né, utilizando a caridade e a humildade, deixando de lado as duas principais chagas, né, que nós temos abertas, né, que é o egoísmo e o orgulho. É o que nós devemos deixar de lado. Né? É difícil? É difícil. Né? Nós ainda escorregamos muito no caminho por causa
desses dois sentimentos que a gente ainda cultiva dentro de nós, o orgulho e o egoísmo. Mas o nosso trabalho, né, é discipliná-lo, domá-lo, deixá-lo de lado, né? E a gente vai substituindo esse orgulho e egoísmo pela caridade, pela humildade, pelo amor ao próximo, né? Nós vamos exercitando isso, porque nós deixamos muito claro, Kardec nos traz a bandeira do Espiritismo, né? Que fora da caridade não há salvação. E como eu falei, amar quem já está em Deus é muito mais fácil. Então a gente tem que amar quem ainda não está. É a ovelha desgarrada, aquele que está precisando do nosso amparo, do nosso abraço, do nosso carinho, do nosso afeto, da nossa compreensão, do nosso exemplo. Porque nós sabemos que o caminho até Deus, obrigatoriamente, passa pelos nossos semelhantes. Por isso que nós estamos aqui, por isso que nós vivemos em sociedade. Porque para chegar a Deus, a gente primeiro precisa resolver as nossas contendas aqui, juntos. Né? Juntos. Para chegar a Deus, nós temos que passar por toda essa multidão. Né? Toda essa multidão de nossos relacionamentos. Né? Bem, eu gostaria de encerrar fazendo a leitura daqui do Vinho de Luz. Né? É o capítulo 167, que faz, né, Emmanuel traz exatamente lá de 1º de João, né, no capítulo 4, 21, é o item 167, é o capítulo 167 do Vinho de Luz, denominado Nossos Irmãos. Né? Então, a passagem evangélica é exatamente aquela que eu falei no começo da nossa conversa, né? E dele temos este mandamento: quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Em verdade, amamos a Deus em todos os motivos de júbilo dentro da nossa marcha evolutiva. O Evangelho, entretanto, é farto em recomendações, no sentido de amarmos também os nossos irmãos, entre as pedras e sombras da escabrosa subida. Certo, a palavra da Boa Nova não se reporta aos companheiros amados e felizes que já solucionaram conosco as questões de harmonia mental, e sim aos que respiram em nossa atmosfera, exigindo auxílio fraterno e seguro. São eles, atenção, os nossos irmãos doentes que reclamam remédio, os infortunados que pedem consolo, os fracos que esperam defesa, os ignorantes que anseiam por esclarecimento, os desajustados que necessitam de compreensão, os criminosos distanciados do socorro e da luz, os insubmissos que nos desafiam à tolerância, os desequilibrados que nos induzem a vigiar para o bem, os demolidores que nos oferecem o ensejo de reconstruir, os revolucionários que nos auxiliam a reconhecer os benefícios da ordem, os que nos ferem, ajudando-nos a desbastar as próprias imperfeições, os que nos perseguem e caluniam, proporcionando-nos a oportunidade de suportar com Cristo na prática do Evangelho. O irmão iluminado e bondoso em si já representa uma obra viva do Pai através do qual o conhecemos e admiramos. O irmão ignorante ou infeliz, porém, é uma obra que o céu nos convida a amparar e embelezar no rumo da perfeição, em nome do Todo Misericordioso. Se amas a Deus, no irmão que te entende e ajuda, não te esqueças de honrá-lo e querê-lo no irmão que ainda te não pode amar. Então, eu encerro por aqui, agradeço, né? Eu
orienta vocês a buscarem a leitura do capítulo 11º do Evangelho segundo o Espiritismo e também do capítulo 15º, né? E nessas obras complementares da codificação, no Vinha de Luz, no Caminho, Verdade e Vida, ali a gente encontra subsídios muito grandes para melhorar o nosso entendimento. Estejamos claros, o caminho a Deus é obrigatoriamente passando através, juntos com os nossos irmãos, resolvendo as nossas dificuldades e as deles. Por isso é que devemos amar o próximo como a nós mesmos. E como Jesus nos ensinou, amemos o próximo assim como ele nos ama. Fiquem com Deus, até uma próxima oportunidade. Um grande abraço.